Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Ronaldo Morato, que é coordenador do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. É um órgão dentro do ICMBio. O Ronaldo é um parceiro super engajado nas questões de sustentabilidade e infraestrutura. A gente tem trabalhado junto há muito tempo. É um prazer enorme ter você aqui, Ronaldo. Eu sempre, desde a concepção do Congresso, eu achava que a gente tinha que abordar essa questão dos nossos carnívoros e ter você para a gente poder bater esse papo e depois, na sua palestra, acho que vai engrandecer bastante aqui. Então, seja muito bem-vindo. E, antes de mais nada, eu acho que você, melhor do que ninguém, pode fazer a apresentação do Ronaldo, contar para nós quem que é, de onde veio, a atuação. Então, fique à vontade para nos contar um pouquinho de você, Ronaldo, por favor. Beleza. Bom, primeiro eu quero agradecer, Alex, pela oportunidade, o convite de participar do Congresso. Realmente é um evento muito importante na questão de conservação e melhoria, né, dos sistemas de transporte no Brasil, para que a gente consiga, inclusive, aí, minimizar os impactos que isso podem causar na fauna. Então, é extremamente importante. O ICMBio está sempre envolvido nesse processo, né, já de longa data que a gente vem conversando sobre isso e se envolvendo cada vez mais nas soluções, na busca de soluções para alguns desses problemas, né? E eu fico muito feliz com o convite. Bom, vou ser bem breve em relação a falar de mim, né? Eu sou formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, fiz mestrado e doutorado também em medicina veterinária na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. E, mais recentemente, fiz aí um período sabático, né, uma espécie de pós-doc no Smithsonian Conservation Biology Institute, nos Estados Unidos, e aí focando bastante já em ecologia e trabalhando com ecologia de movimento, que eu acho que é uma das áreas muito interessantes hoje para ser trabalhada, inclusive na questão de licenciamento ambiental e autorizações para a construção de rodovias, ferrovias, de forma geral. A gente consegue usar essa ferramenta para identificar pontos de passagem desses animais que podem ser importantes no design, né, desenho desses empreendimentos. Que legal. Vamos ter que falar mais sobre isso depois, porque esse tema pode ser realmente... Você estava falando e eu já estava aqui pensando em várias possibilidades mesmo, né? Vamos abordar isso um pouquinho mais. Ronaldo, eu queria que você contasse um pouco dessa questão do próprio Senap, como é que ele se insere dentro do processo de conservação do Brasil, na questão dos carnívoros, qual é a atuação de vocês, quais são as linhas que vocês estão mais atuando nesse momento. Você pode falar um pouco sobre isso? Claro, para quem não conhece o Senap, né, ele é uma unidade do ICMBio, é um centro de pesquisa do ICMBio. O ICMBio hoje tem 14 centros de pesquisa e alguns deles muito conhecidos, né, o Tamar é o mais famoso deles, né, e a gente tem o CEMAV, tem o Centro de Primatas Brasileiros, enfim, são vários centros de pesquisa, alguns deles taxonômicos e alguns deles que tratam de ecossistemas, né. Então, a gente atua muito em pesquisa que subsidie a formulação de políticas públicas, né? No nosso caso, além disso tudo, a gente tem algumas obrigações institucionais que são prioridades do Instituto, né, na verdade, que é a formulação da lista de espécies ameaçadas de extinção, né, a formulação e revisão periódica dessa lista e a elaboração dos planos de ação nacionais, que são uma ferramenta para a gente melhorar o estado de conservação das espécies que estão ameaçadas. Nesse contexto aí, o Senap está responsável por todos os mamíferos brasileiros, exceto os primatas e os xenatas, que são responsabilidade do Centro de Primatas Brasileiros.
Então, a gente avalia aí o estado de conservação de 354 espécies, mais ou menos, né? E a partir dessa lista, as espécies que são listadas como ameaçadas de extinção, elas são levadas para o plano de ação, né? Para a gente mitigar ou tentar mudar o estado de conservação dessas espécies. A gente cria ações de médio prazo, né? Os planos de ação têm uma durabilidade de 5 anos. Então, nesses 5 anos, a gente estabelece alguns objetivos estratégicos e metas para que a gente analise novamente se a gente conseguiu mudar o estado de conservação daquela espécie com as ações que a gente executou. Legal. Eu sempre gostei muito dessa história dos planos de ação. Achei que sempre ele realmente traria uma oportunidade para se pensar estrategicamente a conservação no Brasil. E eu participei aí com vocês de alguns deles, e hoje em dia eu estou um pouco mais afastado. Eu queria ter uma ideia, eles continuam em voga? Então, como é que está essa estrutura hoje dos planos de ação? Teve uma época que ele era muito focado em espécie, depois ele passou mais para grupo. Como é que está isso hoje, Ronaldo? Então, a gente tem um mix desses dois, Alex. A gente tem alguns que são para grupos, de forma geral. Por exemplo, a gente tinha o PAN da onça-pintada, hoje é o PAN dos grandes felinos, que é a barga onça-pintada e onça-parda. O PAN do lobo-guará, hoje é o PAN dos canídeos, que abarca as espécies de canídeos ameaçadas. Então, a gente começou a observar que muitas das ameaças que eram descritas para uma espécie eram comuns para a maioria das espécies, né? Então, a gente também passou a trabalhar esses vetores de uma forma, colocando isso num grupo mesmo maior, que a gente possa trabalhar conjuntamente aí, atender um número maior de espécies, né? E, ao mesmo tempo, o ICMBio criou uma outra ferramenta, que é o Plano de Redução de Impactos Ambientais, que a gente chama de PRIM, que trata especificamente desses vetores de ameaça. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um PRIM específico de empreendimentos lineares. O que você pega? Você pega todas as espécies, todos os PANs, seja ele de mamíferos, seja ele de anfíbios e répteis, enfim, você pega esses PANs e todas as espécies que são ameaçadas, por exemplo, por atropelamento, vão para esse PAN, para esse plano de redução de impacto, para a gente modelar isso e propor alternativas. Na verdade, a gente não está criando barreiras para que haja o desenvolvimento, nós estamos criando alternativas de desenvolvimento. Você tem aquela que causa um impacto maior dentro dessa análise, uma que causa um impacto médio, uma que causa um impacto menor. E isso é oferecido como uma possibilidade para a empresa ou para a licitação, né, daquele empreendimento, que ela escolha qual o melhor caminho para implementar aquele empreendimento, né? Então, a gente está dando alternativas que reduzam o impacto sobre a biodiversidade. Eu sempre achei, porque era muito interessante, quando a gente participava dos PANs, a gente elencava, né? Para quem nunca viu, é um conjunto de ações que são feitas com metas e tudo mais, gente. E a gente acabava elencando, por exemplo, assim, estabelecer estratégias para licenciamento do lobo-guará, para licenciamento de estradas, né? Pensando no lobo-guará, pensando na onça-pintada. E, obviamente, que essas estratégias convergem, elas não são especificamente para o lobo-guará ou para a onça-parda. Então, assim, a ideia do PRIM, eu acho que foi uma grande sacada que o ICMBio tem. O Daniel vai estar participando, a equipe dele vai estar participando do congresso também, eles vão contar para nós um pouco mais como é que foi, porque é um trabalho incrível que foi feito de análise e uma oportunidade realmente para que os empreendedores se apropriem desse conhecimento todo e possam pensar em traçados diferentes, áreas de menor impacto e tudo mais. Eu acho que isso foi um grande achado dentro da união de ter os PANs e ter os PRINs também. Eu acho que
muito bom isso. Entende? Eu acho que um exemplo muito legal também é o teu caso mesmo, né? Você participou de vários PANs e era recorrente a questão dos atropelamentos nos PANs, né? E você trouxe para dentro desses PANs um objetivo, uma ação que era muito importante, que era a gente começar a registrar isso de uma maneira mais sistemática, e que veio dar origem depois ao sistema Urubu, enfim. Exato. Foi uma história muito legal, porque a gente acompanhou, né? Você começou a trazer isso dentro do PAN, então isso é importante no PAN também. O PAN, os PANs, eles procuram trazer para o debate, para a mesa, diferentes atores, né? A academia, os empreendedores, né? No caso, por exemplo, das rodovias, a NTT é chamada para esses eventos. Na pecuária, por exemplo, às vezes vem um representante da Única ou de produtores rurais de forma geral. Enfim, todos esses atores são convidados a contribuir no processo para que a gente tenha isso de uma forma muito mais participativa e democrática, né? E aí as ideias, elas também florescem nesse tipo de evento, e as pessoas estão ali engajadas, né? Elas são é um comprometimento voluntário. As pessoas se engajam para desenvolver essas ideias. E no caso, por exemplo, dos atropelamentos, você foi coordenador, né? Como a gente chama lá no ponto focal, né? Em PANs, de várias ações ligadas a isso. E uma dessas ações foi que você trouxe com relação a gente começar a registrar isso de uma forma mais ampla, né? A gente não ficar restrito a algumas rodovias que faziam isso, mas ampliar isso para o Brasil inteiro. E eu sempre achei, porque o PAN, do meu ponto de vista, foi um grande propulsor mesmo da questão do sistema Urubu, porque foi através dele que órgãos de fomento optaram em investir, que foi o caso inicialmente da Fundação Boticário e depois o Funbil, que convergiram recursos para que a gente pudesse alavancar o sistema Urubu e fazer tudo. Então, assim, mais do que ser só de gerar as demandas, mas sim ele ofereceu oportunidades para que diferentes pesquisadores pudessem buscar recursos respaldado por um órgão como o Senap. Então, assim, eu acho que foi muito legal esse trabalho. Uhum. O ICMBio articulou muito bem isso também com as agências de fomento, de fazer essa vinculação, da gente tentar responder ou implementar as ações do PAN com o apoio dessas agências de fomento, né? Então, a gente teve muito apoio da Fundação Boticário, né, direcionando suas chamadas de fomento para, vinculando as ações do PAN, Fundo Nacional do Meio Ambiente, o CNPq, enfim, foi muito produtivo nesse sentido, né? Mas também tem sido muito produtivo com os diferentes atores, né? A gente hoje senta muito mais facilmente com atores que os empreendedores ou outros atores que têm potencial impacto, cuja atividade tem potencial impacto na biodiversidade. A gente senta com muito mais tranquilidade com eles para discutir e apresentar propostas, né, alternativas. A gente tem que enfatizar que nós não somos contra o desenvolvimento ou contra a produção de forma geral. A gente quer conciliar as duas formas, as duas frentes, né, buscando uma solução mais sustentável em cada uma desses empreendimentos ou atividades produtivas, né? Perfeito. Você falou aí que uma dessas ideias que sempre surgiu a partir dos PANs foi justamente esses registros mais generalizados. Excluindo-se o sistema Urubu, hoje se tem alguma outra ação sendo desenvolvida que você conhece, Ronaldo, a respeito de sistematizar esses dados, ou ainda continua isso mais aberto, assim, ou seja, cada um está guardando as suas informações? Está cada vez mais aberto, né? Eu acho que a comunidade científica também está mais aberta, né, para compartilhamento de dados e armazenamento em portais que
permitem acesso à comunidade de forma geral, né? Não só a comunidade científica, mas a toda a sociedade. O Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Ciência e Tecnologia trabalham muito a questão do portal da biodiversidade, que é um portal que você pode acessar muitas informações, e aquelas que são ainda restritas, você faz a solicitação e acessa. O ICMBio também, a partir dessas iniciativas de PANs, por exemplo, o Fiocruz criou uma plataforma mais vinculada à questão das doenças, né? Mas que também serve para o registro de várias outras espécies, enfim, não necessariamente só ligada a doenças, né? E o próprio ICMBio tem incentivado a gente depositar os nossos dados em plataformas abertas, né? Então, além do portal da biodiversidade, a gente deposita em várias outras plataformas, por exemplo, vamos lá, dados de telemetria, que a gente trabalha muito com sistema de telemetria, né? Todos os nossos dados estão disponíveis no MoveBank, na Dryad, enfim, diferentes plataformas que a gente disponibiliza para diferentes pesquisas, né? As pessoas podem acessar e fazer diferentes pesquisas. Dados de armadilha fotográfica, a gente está depositando tanto no nosso portal, né, no portal da biodiversidade interno aqui, que pode ficar disponível também, como na plataforma do Wildlife Insights. Então, também a gente tem contribuído não só para nossas plataformas, mas para plataformas globais que podem acessar essas informações. Fantástico, muito bom. Especificamente na questão do Senap, o que hoje está sendo desenvolvido, se existe uma ação específica focando nesse nosso tema de estradas, assim, isso está restrito aos PANs ou tem algum trabalho que vocês estão desenvolvendo nesse sentido, Ronaldo? O que a gente desenvolve é vinculado à coordenação geral lá de espécies ameaçadas, né, que é a coordenação do Daniel, Raízes. Uhum. Ele coordena essa coordenação, né, que gerencia toda os planos de redução de impactos, né. Então a gente tem um papel de contribuir diretamente nas análises que são feitas lá pela equipe do Daniel, né, aportando dados, aportando pessoal que possa contribuir nessas análises também. Então, de forma geral, assim, como a gente está vinculado a eles, a gente trabalha junto com eles na elaboração desses planos de redução de impacto, né. Diretamente nosso, assim, a gente contribui com muitas teses de mestrado, doutorado, enfim, a gente vai contribuindo da maneira que a gente pode, mas o nosso foco, obviamente, contribuir com a coordenação geral para a realização dessas análises. Maravilha. Eu queria levantar aqui com você um ponto mais regionalizado, escutar um pouquinho da tua opinião, se é que vocês têm alguma ação sobre a nossa Estrada do Colono, né? Vocês têm se discutido muito, essa história vai e volta e tem questões políticas envolvidas sempre aí nessa história. E vocês lá dentro do próprio Parque Nacional do Iguaçu têm o projeto, né, se eu não me engano, o Onças do Iguaçu, que eu imagino que vocês devam atuar junto. Parece que existe uma equipe independente, mas que vocês devem atuar junto. Como é que é visto isso dentro do Senap? Vocês chegaram a discutir essa questão da reabertura, de potenciais impactos que isso pode causar, tanto nas onças quanto em outros grupos faunísticos? Como é que está isso, Ronaldo? Então, existem estudos prévios, Alex, de possíveis impactos da abertura da Estrada do Colono, né? Esse é um tema muito sensível dentro do ICMBio e dentro da estrutura lá do Parque Nacional do Iguaçu. É um tema que é recorrente, foi fechado, daí pensa em abrir, fecha de novo, enfim. A questão é extremamente complexa, né? O que a gente precisava, inclusive, era pensar se existem alternativas a
a abertura da estrada, né? Quais seriam possíveis alternativas que minimizassem, que fossem mais sustentáveis em longo prazo do que simplesmente abrir a rodovia, né? A estrada do colono. Então, é uma questão extremamente polêmica ainda e a gente não tem acompanhado tão de perto como a unidade em si faz esse acompanhamento e esse debate, né? Na estrada que leva às cataratas, a gente teve grandes avanços no debate com relação aos atropelamentos e que levou a grandes mudanças do uso da estrada que leva até as cataratas, por exemplo. Então, ela já pode, a partir disso, pode ser um modelo também. Por exemplo, não entra mais praticamente carro privado dentro para visitar as cataratas. A pessoa tem que passar pelo centro de visitante e vai no ônibus da concessionária e numa velocidade que não pode ser ultrapassada nesse trecho. Então, isso, da época que eu trabalhei lá no Parque Nacional do Iguaçu, que existia muito atropelamento, e a gente registrava isso, cadastrava isso, o Peter Krauscher era responsável por isso, e ele tinha esse cuidado de analisar essa informação e esse índice de atropelamentos, hoje praticamente inexiste, né? Então, ainda existe, por exemplo, atropelamento fora do parque, porque a velocidade da estrada fora do parque é outra velocidade. Então, existe ainda atropelamento lá, mas dentro do parque, praticamente inexistente. Então, isso é uma ferramenta que a gente pode usar, né, nesse debate também para conversar sobre a estrada do colono. Nós tivemos a oportunidade, dentro do Centro Brasileiro, de fazer um período de monitoramento lá dentro do parque. Fazem vários anos já. Foi um período curto, 2, 3 meses, mas que realmente nós constatamos que o número de animais atropelados era muito pequeno. Ele era basicamente de alguns lagartos que provavelmente vinham para cima da estrada e acabavam sendo atropelados, mas era um número realmente pequeno que se tinha ali. Essa estrutura de não entrada de carros particulares dentro da área do parque foi uma decisão bastante acertada nesse contexto, né? E não é fácil, viu? Teve muita briga, teve muito embate até que se conseguiu barrar a entrada desses veículos no parque. Hoje é muito bem aceito, funciona muito bem, mas na época foi uma briga gigante. Até porque aquele trecho de estrada, ele ainda continua sendo, apesar de estar dentro do parque, ele acho que é uma BR, não é? É uma BR. Então, assim, isso gera uma série de entraves aí bastante complicados mesmo, né? De um modo um pouco mais genérico, agora fugindo da questão lá do parque e tudo mais, falando um pouquinho de medida de mitigação, nas experiências que o Senap tem visto, vocês, poxa vida, vocês participam, como você disse, de uma série de estudos, vocês participam, ajudam mestrados, doutorados, pesquisas sendo desenvolvidas, acompanham pesquisas que são cadastradas através do Cisbio e assim por diante. Como é que é a sua visão hoje da efetividade dessas medidas que a gente está implantando, Ronaldo? Elas estão funcionando? O que a gente poderia pensar para adequar em cima disso? O que está faltando para que a gente possa dizer assim, olha, agora nós chegamos num bom nível para poder implantar medida de mitigação no Brasil? Você tem alguma opinião sobre isso? Sim. Na verdade, eu vejo essas medidas de mitigação como eu vejo medidas de controle de predação. Elas são muito particulares, né? Eu acho que não dá para você aplicar uma medida que funcionou numa rodovia e pegar e falar, não, vai funcionar na outra, igual, né? Eu acho que elas têm as particularidades, né? Cada rodovia tem suas particularidades, se ela é de mão dupla, se ela é de pista dupla, se ela é de pista, enfim, qual é a velocidade dessa rodovia, né? Qual a paisagem que está no entorno da rodovia, tudo isso influencia muito.
né? Então, são particularidades que na hora de tomar decisão vão influenciar muito. De forma geral, assim, o que eu tenho acompanhado é que essas medidas de passagem de fauna, redução de velocidade, enfim, praticamente o conjunto delas reduz e muito os acidentes com animais. E isso é importante mencionar porque ela reduz a perda de indivíduos, mas é muito importante a gente alertar que reduz a perda de vidas humanas, Exato. né? Acidentes com pessoas nessas estradas. Então, reduz bastante, sim. Eu tenho acompanhado alguns casos, principalmente aqui no estado de São Paulo, algumas concessionárias que vêm implantando medidas de redução de velocidade ou de passagem de fauna, de forma geral, e que vem reduzindo bastante o número de acidentes. Não elimina, né? Eu acho muito difícil eliminar, mas, de forma geral, tem reduzido bastante, sim. Eu acho que... E conforme a gente vai aprendendo também, eu acho que a mente humana é fantástica nesse sentido, né? Cada um vai pensando uma nova ideia, um novo método, enfim. Como eu te falei, varia muito de local para local, né? E eu acho que tem tido bons resultados, sim. Ah, legal. Porque eu acho que é bem isso que você comentou, que a gente tem particularidades das rodovias, nós temos particularidade das espécies, e que a minha percepção é de que a gente, na verdade, tem que, em algum momento, sentar todo mundo e ver o que funcionou, o que não funcionou, para parar de ficar reinventando a roda, na verdade, né? Porque virou mania, agora toda rodovia tem que ter passagem, mas que, na verdade, a gente tem que tornar isso realmente um investimento que gere o processo de conservação que a gente está querendo e da proteção dos usuários que a gente também necessita. Então, assim, eu acho que é um casado muito bom e uma boa justificativa para que a gente implante essas soluções que estão sendo propostas por aí, desde que elas realmente sejam efetivas. Sejam efetivas. Porque senão a gente pode correr o risco de propor uma medida por uma determinada rodovia que não funcione para aquela rodovia. Uhum. E isso ser um gasto para o empreendedor que depois, quando você tiver a medida realmente que vai funcionar, que você fala, não, essa aqui deve ser melhor para essa rodovia, o cara fala, já investi não sei quantos milhões ali, agora você quer que eu invista mais não sei quanto aqui, e se não funcionar? Então, a gente tem que ser muito mais assertivo, né, nessas tomadas de decisão. Isso é importante. Maravilha. Eu tenho uma última questão para ver com você, e eu queria falar um pouquinho de licenciamento, porque, assim, quando a gente fala de medida, isso já é a solução final, na verdade, e nós temos sempre o processo prévio, que é o de licenciamento das rodovias e tudo mais. E hoje em dia a gente está dentro de um processo assim que tanto o país quanto vários estados estão buscando uma grande rede de concessões de rodovias que vem por aí. E, por outro lado, a gente tem um debate muito forte para a flexibilização do processo de licenciamento. Frente a você que atua diretamente com algumas das espécies mais carismáticas que a gente tem e que estão diretamente sendo impactadas, então, assim, que o Senap tem esse guarda-chuva de trabalhar com a onça parda, onça pintada, lobo-guará, todos os demais canídeos aí que são altamente impactados. Como é que isso está sendo visto e o que você acha que a gente poderia fazer para tentar ajudar dentro desse processo de tomada de decisão e discussão de licenciamento? Eu acho que o ponto-chave mesmo é a gente ser mais assertivo, por exemplo, nas propostas que a gente vai fazer junto a essa discussão em relação ao Congresso, enfim, como é que a gente pode contribuir de forma geral, fazendo e atuando diretamente na política pública para a tomada de decisão. Mas uma coisa que eu tenho observado, e isso não se restringe aos empreendedores de rodovias, né, de forma geral, é que as empresas também têm uma preocupação hoje maior de estar conversando
com os conservacionistas e propondo medidas mitigadoras antes mesmo de planejar a rodovia. Uhum. Então, a gente acompanha algumas consultorias, por exemplo, pessoas que trabalham com consultoria com rodovias, que já na proposição do traçado, tudo, as concessionárias ou os empreendedores já consideram incluir nessa proposta de construção de uma rodovia medidas mitigadoras, né? Um processo muito anterior. Então, elas estão sendo um pouco, vamos chamar de proativas nesse processo, mesmo que haja uma mudança em relação aos processos de licenciamento. Eu acho que a sociedade tem cobrado posturas desses empreendedores que sejam mais sustentáveis, né? Que as suas rodovias, suas construções, ou seja, qual for o empreendimento, ele seja mais sustentável e leve em consideração a conservação da biodiversidade. E isso, por outro lado, leva também em consideração a segurança do usuário, né? Então, existe uma preocupação também da empresa, porque se ela estiver envolvida num acidente por uma falta de procedimento mitigatório, ela pode ser processada e isso pode ter um custo muito alto para ela. Perfeito. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Eu não tenho acompanhado esses projetos de flexibilização de licenciamento ambiental. Existe um departamento do ICMBio que é muito focado nisso, inclusive na nossa diretoria, que poderia responder isso melhor. Mas, vendo pelo lado do empreendedor, eu vejo que eles estão cada vez mais preocupados com a imagem da empresa em relação à sustentabilidade. Então, isso é um ponto bastante positivo para a gente pensar em tecnologias mais verdes na implantação desses empreendimentos. Perfeito. Na verdade, eu acho que o processo de discussão ele está começando já no próprio investimento na infraestrutura. Então, a discussão, por exemplo, de títulos verdes hoje está muito em voga, para saber se o investidor, normalmente muitos deles internacionais, vão ter interesse em investir dentro da implantação de uma nova rodovia ou dentro de uma nova ferrovia. No caso de ferrovias, isso está um pouco mais adiantado no Brasil, mas eu entendo que isso vai chegar nas rodovias com toda certeza, porque se a gente quer captar recursos para continuar ampliando a malha viária, essa discussão de sustentabilidade vai estar cada dia mais forte dentro disso, né? Sim. Sim, e não é só, como eu falei, não é só nos empreendimentos rodoviários, nos empreendimentos lineares, né? São todos os setores da produção hoje tem que estar antenado com a questão da sustentabilidade. Perfeito. Ronaldo, você tem alguma coisa mais para falar que você queira deixar aí de recado, que você queira deixar de uma opinião, alguma coisa que já tomei seu tempo e foi incrível. Que é isso, Alex. Eu adorei aqui bater esse papo com você. Espero que desejo muito sucesso aí no evento, né? Ele tem já né, começou o sucesso, mas tem tanta gente inscrita já se preparando para o evento. E eu espero também que na minha apresentação possa abordar bem esses temas e atender às expectativas do público aí. Muito obrigado pelo convite. O ICMBio e o Senap estão sempre à disposição no que você precisar aí de apoio nosso para discutir, para propor novas estratégias, enfim, estamos juntos sempre. Maravilha, obrigado. Minha gente, conversamos aqui então com o Ronaldo Morato, o chefe do Senap, coordenador do centro dentro do ICMBio. Ronaldo, muito obrigado pela sua presença e nos vemos em breve. E não deixem de assistir, que o Ronaldo fez essa conversa com a gente, mas tem a palestra dele também. Dá uma olhadinha aí na grade de palestras que vocês vão encontrar a palestra dele continuando essa conversa. Ronaldo, um grande abraço, até mais. Grande abraço, Alex. Obrigado, viu? Até mais.